Quando falta pouco tempo para uma prova, uma pressão que sempre bate é o tempo. E agora? Como melhorar o tempo de prova? Meu nome é André Cordeto, eu fui cofundador de uma das maiores plataformas educacionais do Brasil, o Me Salva, e hoje eu ajudo alunos normais a aprenderem mais rápido utilizando neurociência da aprendizagem. Quando a prova está chegando, a reação natural de você, aluno, é o quê? Acelerar, treinar mais rápido, fazer tudo de forma um pouco mais acelerada. Afinal, se lá na prova eu vou ter menos tempo, então agora eu preciso treinar rápido para conseguir fazer a coisa direito lá na hora da prova, certo? Errado, papai! Errado! Irmão, o correto para ti, quando a prova está chegando, não é fazer as coisas cada vez mais rápido, é justamente o contrário. É treinar cada vez mais devagar. E eu vou te explicar por quê. Eu sei que é contraintuitivo, mas fica aqui. Cara, vamos lá, a prova tá chegando, falta, sei lá, 1 mês, 2 meses, e você vai começar a correr, começa a acelerar. Eu preciso passar por todos os conteúdos, eu preciso fazer as questões mais rápido, eu preciso fazer a coisa dentro do tempo que eu preciso. Qual que é o problema? Se você enxergar o seu conhecimento para a prova como, por exemplo, uma construção, o que você está fazendo com toda essa aceleração não é uma construção, não é um castelo, não é uma fortaleza. É um castelinho de cartas que qualquer ventilador, qualquer ventinho que bater, ele vai cair. Conforme você acelera, você deixa os detalhes de lado. Você começa a pular etapas, processos mentais, processos cognitivos para chegar a uma resolução de uma questão. Você começa a querer fazer tudo mais rápido. E sabe aquela história de que a pressa é inimiga da perfeição? Pois é, a gente não quer fazer tudo perfeito, a gente só quer acertar a questão. Mas para acertar a questão, você precisa pensar nas coisas na ordem e não pular etapas. O problema é que a pressão da chegada da prova nos faz querer pular cada vez mais etapas, treinar cada vez mais rápido, e o remédio para isso é justamente o contrário, e eu vou te explicar como fazer isso agora. Por que treinar devagar funciona? Presta atenção. Uma vez eu estava fazendo aula de trompete, eu toco sax, trompete e tal, e aí eu estava com o meu professor e eu mostrei para ele um vídeo de um cara tocando muito rápido lá, um solo de jazz. E aí o professor olhou e falou assim, esse cara aí treinou devagar. Aquilo me pegou muito e eu comecei a trazer para a minha realidade dos meus estudos de qualquer outra coisa, não só da música, e percebi como isso é verdade. Seguindo na linha da música, pega aqui um exemplo que você quer aprender a tocar piano. Se você já tentou, e provavelmente já tentou tocar piano alguma vez na vida, talvez você tenha percebido que tocar uma melodia só com a sua mão direita ou com a sua mão dominante não é tão difícil. Você tocar a melodia com a mão esquerda ou com a mão não dominante não é tão fácil quanto a outra, mas também não é tão difícil. Só que aí quando você junta as duas mãos, você não consegue, velho. É muito louco. Uma mão vai, a outra vai. E aí quando junta, pá, trava. Não consegue acertar. Quem dirá tocar com as duas mãos e ainda no tempo certo da música? Então se você está aprendendo a tocar piano, qual é o segredo? Você tem que treinar a sua mão direita sozinha. Depois você tem que treinar a sua mão esquerda sozinha. Depois você tem que treinar as duas mãos sozinhas, bem devagar. Bem devagar. Porque se você fizer muito devagar, você consegue acertar. Sacou? Tá pegando a ideia? Se você faz bem devagar, você acerta. E aí você acelera um pouquinho mais. E aí você acerta. E aí você tenta tocar na velocidade da música e erra. Aí dá um passo para trás, vou treinar um pouco mais devagar. Vai devagar, vai devagar, vai devagar, vai devagar. Treina devagar, devagar, acelerando gradualmente, aos pouquinhos, aos pouquinhos. E aí quando vê, você tá lá. Sacou? Essa é a moral. Então, para música funciona. Qual que é a tática? Qual que é a técnica? É você pegar um negócio complexo, que é tocar a música no tempo com as duas mãos, e quebrar em etapas e ir de trás para frente. Se eu preciso tocar rápido com as duas mãos, eu preciso conseguir tocar devagar com uma mão. Eu preciso conseguir tocar devagar com a outra mão. Eu preciso conseguir tocar rápido com uma mão, rápido com a outra mão, devagar com as duas mãos, rápido com as duas mãos, até que eu chego no ponto de tocar a música com as duas mãos. E se eu treinar isso tantas vezes, eu não preciso nem pensar mais para conseguir tocar a música com as duas mãos. E isso é bonito.
Sob um ponto de vista da neurobiologia, dos processos cerebrais que acontecem quando a gente aprende alguma coisa. Olha só, pela primeira vez que você está tocando piano lá, todo o seu esforço está em direcionar a sua mão direita sozinha. Você está usando uma quantidade imensa de energia na sua cabeça para coordenar a sua mão direita. Depois você está usando uma quantidade imensa de energia para coordenar a sua mão esquerda. O que acontece? Conforme você faz esse treino, conforme você vai repetindo com a mão direita, essa energia que você precisa usar para fazer, ela já não é mais tão grande quanto no início. Você diminui a sua necessidade energética para fazer a mesma coisa que antes você tinha que usar um monte de energia. É como se o seu carro ficasse mais eficiente à medida que você anda. Imagina que quanto mais você anda no carro, mais ele aprende a economizar a gasolina. É tipo isso que acontece na sua cabeça quando você está aprendendo a tocar música. E aqui o exemplo é da música, mas serve para qualquer coisa, né? Matemática, prova, ciências, enfim, qualquer coisa que você quiser aprender, o exemplo é válido. Então veja bem, quando eu quero tocar a música rápido com as duas mãos, o que está acontecendo? Eu preciso já ter um nível energético lá de gasto de energia que consiga dar conta de uma mão, que consiga dar conta da outra mão, que consiga dar conta das duas juntas e que consiga dar conta das duas juntas e rápido. Você vai construir isso como? Treinando devagar e não treinando rápido. Porque se você treina rápido direto, você não vai acertar. E se você já estudou música, você sabe que não adianta treinar rápido. Não acerta. A música não sai, meu parceiro. E por que com matemática é diferente? Não é, velho. Se você tenta fazer um negócio de toda vez acelerado, 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 você pula as etapas. O seu cérebro ainda não consegue tocar com uma mão e tocar com a outra. Você não está seguindo o passo a passo que precisa para fazer aquela questão. Quando você treinar devagar cada uma das coisas, cada um dos fundamentos, você junta e aí você consegue fazer um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais rápido, até que você está fazendo lá na hora da prova sem nem perceber como tocar com as duas mãos rápido. Bom, espero que eu tenha conseguido provar o meu ponto de que sim, treinar devagar é muito, muito, muito eficiente. Mas óbvio, né, irmão, se você vai fazer uma prova, cara, você tem que treinar também no tempo da prova, para conhecer, para saber para onde você está indo. Se você vai lutar um round de 3 minutos, você precisa treinar na academia um round de 3 minutos. Se você vai tocar uma música rápida, você precisa treinar ela rápido em algum momento também. Não é só treinar devagar. O problema é que as pessoas só treinam rápido. O que a gente precisa fazer? Intercalar. Treinar devagar a maior parte do tempo, percebe? Vamos, sei lá, 80% do tempo devagar, 20% rápido. 80% devagar, 20% rápido. De forma bem prática, se você tem uma prova para fazer, cara, faz o seguinte, durante a semana, treina devagar, não se preocupa com o tempo, não cronometra o tempo por questão, faz a coisa devagarzinho, no seu tempo, pensando. Quando chegar no final de semana, você faz uma prova para valer, cronometrada, para ver como é que você está indo. Se você repetir essa sequência durante 4 semanas, um mês, você vai melhorar muito o seu tempo de prova, mas tem que confiar e tem que treinar. Eu tenho uma técnica que eu ensino para os meus alunos que eu vou te entregar de mão beijada, que ela se chama técnica da engenharia, porque quando eu estava na faculdade de engenharia elétrica, eu usei isso muito. O que acontece? Como a gente tinha problemas muito complexos lá na engenharia, a gente recebia as provas, era uma folha A4 com 3 problemas e às vezes demorava 3, 4 horas para resolver aqueles 3 problemas. Percebe que não adianta querer acelerar num problema complexo desse tamanho de engenharia. Eu preciso ir passo a passo e eu preciso ir explicando para o professor na folha. Então falava assim, primeiro vamos reduzir o circuito dos resistores em paralelo. Desenho do circuito. Agora vamos calcular a resistência equivalente com a fórmula tal. Fórmula, cálculo da resistência. Agora, para o capacitor em série, vamos considerar que a tensão inicial é igual a... Entendeu? Tudo isso estava escrito lá na hora da prova. É um passo a passo do que se deve fazer para chegar naquela resposta final. Quando a gente está treinando para provas, como o Enem, como concursos, como residência, a gente quer acelerar, a gente esquece desse passo a passo. Então, ao longo da semana, minha dica para você é, quando for resolver uma prova, especialmente quando a gente está falando de exatas, matemática, física, química, faz a coisa o mais devagar possível, explicando para você mesmo numa folha cada passinho que você dá.
Cada passinho que você dá tem que estar explicado. E aí, quando chegar no final de semana, na hora de treinar rápido, confia. Você vai ver, você vai estar muito melhor. Feito? Espero que de alguma forma tenha te ajudado. Se isso é verdade, deixa um like, comentário aí. Tamo junto. Valeu!